Graça e paz, minha filha querida, meu filho querido, família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Este é o dia de número 4 desta série de 12 dias de oração, de intercessão. Eu dei um título para esta jornada: Tudo é possível ao que crer. E se creres, verás a glória de Deus. Hoje eu quero orar pelos filhos. Eu tenho 3 filhos, a Letícia, o Douglas e o Pedro. Eu vou orar pelos 3 filhos, representando todos os outros filhos. Coloca aqui o nome dos seus filhos. Eu quero orar pelos filhos hoje. Coloca aqui o nome dos seus filhos. Nós vamos levantar no final um grande clamor em favor dos filhos. Fique comigo até o final. Vamos para a nossa história, a nossa reflexão de hoje. Em uma cidade marcada pela violência e desconfiança, uma jovem embarcava em um trem para voltar para casa. O vagão estava cheio e ela tentava passar o tempo todo distraindo-se com os cenários que passavam rapidamente pela janela. Em um determinado momento, ao observar as pessoas ao seu redor, algo chamou sua atenção. No pulso de um rapaz moreno havia um relógio que parecia idêntico ao seu, um relógio que ela amava e que, para seu desespero, havia sumido dias atrás. Com o coração acelerado e tomada por um sentimento de indignação, a jovem começou a imaginar que aquele homem havia roubado seu relógio. Afinal de contas, no braço dele estava um relógio igualzinho dela. Enchendo-se de coragem e sem pensar nas consequências, ela puxou uma escova de cabelo de dentro da bolsa e, com uma atitude inesperada, pressionou a ponta do cabo contra as costelas do rapaz, como se fosse uma arma. Com uma voz firme e determinada, ela disse: "Passa o relógio ou eu atiro. Vamos. Passa o relógio ou eu vou dar um tiro em você." Assustado e sem tempo para reagir, o rapaz olhou para ela com os olhos arregalados e, num movimento rápido, tirou o relógio do pulso e entregou a ela sem fazer perguntas. Assim que a jovem pegou o relógio, desceu apressadamente na próxima estação e correu para longe do trem, com o coração ainda disparado pela adrenalina, entrou numa loja próxima, escondeu-se no fundo e pediu emprestado o telefone para ligar para casa. Quando a mãe atendeu, ela, ainda ofegante, contou tudo. "Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu estava no trem e vi um morenão com o meu relógio no pulso. Sim, um rapaz moreno com meu relógio no pulso. Ah, mãe, eu não aguentei. Tirei a escova de cabelo, apontei para ele e fiz ele me devolver o relógio." Do outro lado da linha, a mãe ouviu a história com paciência e, após um breve silêncio, a mãe deu uma risada. Na verdade, a mãe deu uma gargalhada. "Minha filha, calma, minha filha. O seu relógio está aqui em cima da sua cômoda no seu quarto. Quem acabou roubando o relógio do rapaz foi você." A revelação caiu como uma bomba na cabeça da menina. A jovem sentiu o rosto corar de vergonha e o estômago revirar. Sua impulsividade e julgamento precipitado haviam levado a cometer um erro grave, prejudicando uma pessoa inocente. No calor da raiva e sem avaliar a situação, havia agido de forma injusta. Quais são as lições que nós podemos aprender com essa história? Várias lições. A primeira lição é esta: evitar julgamentos precipitados. Quantas vezes nós somos precipitados em fazer julgamentos sem refletir, ponderar, pensar, analisar. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7:1. "Não julguem, para que vocês não sejam julgados." A jovem fez um julgamento sem pensar, baseando-se apenas nas aparências. Muitas vezes,
Ao tomar conclusões rápidas, perdemos a oportunidade de enxergar a verdade. Como ensinou o filósofo Sêneca, a pressa é inimiga da perfeição. Julgamentos precipitados nos afastam da justiça e da compaixão. A segunda lição que a gente aprende com essa história: dominar as emoções antes de agir. Dominar as emoções antes de agir. A Bíblia diz assim, Provérbios 14, 29. Quem é lento para se irar é grande em entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Em vez de agir com calma, a jovem se deixou levar pela raiva e pela indignação. O psicólogo Daniel Goleman explica que a inteligência emocional inclui a habilidade de nós gerenciarmos as nossas emoções para que as nossas emoções não nos controlem. A paciência e o autocontrole nos ajudam a tomar decisões melhores e mais ponderadas. Conte até 10, conte até 20. Respire fundo, pare, pondere, pensa, reflita antes de agir, decidir. A terceira lição que a gente aprende com essa história: a importância de pensar antes de agir. A Bíblia diz em Provérbios 21 e 5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Agir impulsivamente pode nos levar a erros gravíssimos. O filósofo Sócrates afirmou que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Refletir antes de agir nos permite escolher um caminho sábio e evitar arrependimentos futuros. Antes de refletirmos sobre a quarta lição, deixa eu pedir o que eu peço sempre aqui. Você já deu o seu like aqui? Já deu o seu like? Já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Então, tem um botão aqui, inscreva-se, clica nesse botão e depois ativa o sininho, clica na palavra todos. Venha fazer parte de forma definitiva desta família de implantadores da cultura do Reino de Deus. Faça isso agora e obrigado pela sua compreensão. A quarta lição: a humildade para reconhecer os próprios erros. A humildade para reconhecer os próprios erros. Tiago capítulo 5, verso 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ao perceber seu erro, a jovem precisava reconhecer que foi precipitada e causou danos a uma pessoa inocente. O teólogo Dietrich, aquele pastor que viveu na época do nazismo e também foi morto pelos nazistas, ele disse que o perdão genuíno só é possível quando reconhecemos nossos próprios erros. A humildade nos permite crescer e corrigir o que fizemos de errado. A quinta lição que nós aprendemos com essa história é que a influência da percepção nas ações. Veja que em Provérbios 23 e 7 lemos: porque como imagina em sua alma, assim ele é. A jovem interpretou o que viu de acordo com a sua percepção de um mundo inseguro e violento. Como ensina o psicólogo Carl Jung, a maneira como vemos o mundo influencia nossas ações. Se cultivarmos uma percepção positiva e vigilante, evitaremos atitudes de suspeita que podem nos prejudicar. Qual é a sexta lição que nós aprendemos com essa história? O perigo de confiar demais nas aparências. O perigo de confiar demais nas aparências. Veja o que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A jovem foi levada pelo que aparentava ser uma prova de que ele era seu relógio. Esse episódio nos lembra que aparências podem enganar. Como afirmou o teólogo Henry Nouwen, não devemos julgar o que está diante de nós com base em percepções superficiais, mas em discernimento. A sabedoria divina sempre vê
além do visível. Qual é a lição de número 7? Antes de irmos para a lição de número 7, seu casamento precisa de ajuda, sua família precisa de ajuda, seu marido precisa de ajuda para vencer, muitas vezes, os pecados sexuais. Nós temos um evento chamado a Batalha de Todo Homem, em busca da pureza moral e sexual. Nós temos também o SOS Casamento Curado. São imersões que provocam transformações. Faça a inscrição do seu marido ou da sua esposa, ou o casal, faça a inscrição para o SOS Casamento Curado. Eu quero receber vocês aqui. Nós podemos e queremos ajudar vocês. Vamos para a 7ª lição. Buscar a paz antes de agir com agressividade. Sim, buscar a paz antes de agir com agressividade. A Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Veja que aquela jovem tomou uma atitude agressiva que poderia ter colocado todos em perigo. Um pensador disse, a paz é o caminho. Ao buscar alternativas pacíficas para resolver situações, evitamos agir injustamente e causamos menos dano a nós mesmos e aos outros. Sabe, essas lições nos lembram que as melhores escolhas são feitas com calma, discernimento e humildade. Presta atenção. As melhores escolhas, as melhores decisões são feitas com calma. Mulher, com calma. Homem, com calma. Discernimento e humildade. Sabe, ao refletirmos antes de agir, cultivamos a paz e a justiça em nossas vidas e evitamos as armadilhas dos julgamentos precipitados. E quantas vezes nós, à semelhança desta jovem, cometemos erros, ferimos, machucamos, prejudicamos, porque nós fazemos uma leitura com base apenas na aparência, sem verificar, ponderar, perguntar. Cuidado, muito cuidado. Quantas lições essa história nos ensina. Bom, chegou o momento da oração. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Orar é falar com Deus porque acreditamos, cremos no impossível. Eu creio que a maioria já colocou o nome dos filhos aqui. Nós vamos orar. Pastor, mas eu não sou casado. Coloca o nome dos seus irmãos então aqui. Isso, coloca. Ah, pastor, não tenho. Então coloca o nome de um sobrinho seu aqui. Coloca, mas coloca o nome de alguém. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Obrigado por tudo que tu és na nossa vida. Nós somos gratos por tudo quanto o Senhor já fez, está fazendo e fará. Dá-nos discernimento, sabedoria e graça para não cometer o erro que esta jovem cometeu. Agora, Senhor, eu coloco diante de Ti todos os filhos. Eu começo colocando a Letícia, o Douglas e o Pedro, os meus filhos. Que os meus filhos continuem caminhando debaixo da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Que os meus filhos continuem Te servindo, porque não há outro Senhor além de Ti. Pai, firma cada dia mais os passos da Letícia, do Douglas, do Pedro, Senhor. Eu oro também agora, meu Pai, por todos os filhos cujos nomes foram colocados aqui. Todos os filhos. Eu sei que tem filhos envolvidos nas drogas, filhos cujo casamento está assim, passando por um divórcio. Eu sei que tem filhos doentes, acamados, no hospital. Pai, aonde houver a necessidade de um milagre na vida dos filhos, nós clamamos, porque nós cremos que Tu és um Deus que faz mais, faz além. Tu és um Deus que cura, que sara, que liberta, que restaura. Tu és um Deus que quebra laços, cadeias, arapucas. Ah, Senhor, tem mãe que ora comigo porque o filho está preso. Então, aonde quer que o filho esteja, alcança-o com misericórdia, graça e salvação. Pai, eu peço que seja assim, crendo que Tu és o Deus do impossível que faz sempre mais do que pedimos ou pensamos.
Que nos próximos dias, cada mãe, cada pai, cada família possa contar um milagre que tem a ver com a libertação dos filhos. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Pega agora o link desta mensagem. Manda para 3 pessoas que você ama muito e que precisa ser ministrada hoje ainda. Envie para 3 pessoas esta mensagem. Repete comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos no próximo vídeo, não perca por nada.